Quinta-feira, 12 de janeiro, saíram os dados da inflação nos Estados Unidos, em linha com o esperado. Algo que têm comentado é que o facto da inflação no alojamento, não são as rendas, mas nos alojamentos, ou seja, hotéis e afins, ter aumentado. Mas não se esqueçam, por norma, esses dados têm sempre um atraso face às rendas particulares, digamos assim. A questão é, a inflação tem estado a estabilizar na descida. Creio que o período mais importante até vai ser entre março e junho, porque o período em que nós tivemos dados de inflação mais elevados, né, aqueles picos mais altos, mas de resto as coisas hoje foram bastante positivas. De certa forma, a inflação está a cair. Isso é um facto. O emprego não mostra sinais de fraqueza, ou seja, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego não estão em linha com a expectativa também, mas estão estáveis. Para já as coisas parecem interessantes. Aliás, o Bullard, que é, para quem acompanha este canal, nós costumamos falar nele porque ele é o falcão, né? o bear do Fed. E uma das coisas que ele disse, por um lado, disse que as taxas de juro que se vão manter mais altas durante mais tempo, isso é bearish, ou seja, a taxa de juro acima do valor da inflação durante mais tempo, mas acabou por voltar a dizer que a economia que está bem e que aparentemente parece que vamos ter um soft landing. Soft landing é uma recessão leve ou praticamente sem recessão. De resto, estes são os dados. Amanhã, não se esqueçam, vamos ter aqui algumas. O Archer vai falar outra vez. Este é o mais dovish, por assim dizer, é aquele que é o mais bullish. Não sei se é se é uma, pouco importa. Vamos ter aqui algumas coisinhas, mas nada de relevante, pelo que teremos que olhar pelo menos para as options, e as options, aquilo que nos dizem, eu estou a fazer refresh que é para ver se aparece dia 13. Creio que esta parte mudou, não foi? Face a ontem. Vamos ver rapidamente. Estou curioso. Os seus vídeos. Eu peço desculpa por este. Porque é que me está a mostrar estas coisas? Não, não é aqui. Os seus vídeos. Não, continua aí para o conteúdo do canal. Estranho. Mas, se eu meter nas subscrições, provavelmente nós temos o vídeo aqui, né? Há 21 horas. Tirar o som. Isto que data é que é? É, de certeza. Voltaram a carregar com muitas puts nos 3800, ou seja, isto era aquilo que nós tínhamos ontem, vou aumentar para vocês verem, isto era aquilo que nós tínhamos ontem, o pico estava nos 3600, e pelo caminho hoje aquilo que fizeram foi aumentar o dos 3800. Isto significa o quê? Significa que quem fez apostas antes dos dados da inflação, as coisas correram-lhes mal, não é? Correram-lhes muito mal, mas aparentemente elas ainda estão em aberto, ou seja, nós temos para sexta-feira, ou aquilo que entrou a expirar na sexta-feira, 74 mil options, calls nos 4 mil pontos, estamos praticamente lá, faltam 15 pontos, mas não é o que temos aqui no outstanding. Shares outstanding são aquelas, basicamente, o open interest, aliás, são basicamente aquelas que ainda não foram fechadas. Isto foi atualizado, eu creio que foi há pouco. Mas a grande questão é, ainda está tudo em aberto, ou seja, sexta-feira, sabendo que hoje vai ser positivo, existe uma grande probabilidade de termos um retracement, ou seja, um dia negativo. Porquê? Porque, de certa forma,
o Standard & Poor's está esticado. Eu vou até mostrar essa parte, não na visão diária. Na visão diária estamos completamente à vontade, mas a 1 hora estamos esticados. Pelo que, se acontecer um retracement, acontece um retracement, não é grave. Tal como aqui, não é grave. Vamos deixar rolar as coisas. Como é óbvio, fechar a gap, vai chegar aqui uma resistência, mas não vamos ter receio disto, pelo menos para já, enquanto não perdemos os pivôs, não é? Olhando então para a performance de hoje e seguindo o circuito normal das nossas análises, hoje, mais uma vez, quem é que dominou? BCP. Subiu 5%, fechou praticamente em máximos. A amplitude hoje foi brutal. Basicamente, a amplitude, por acaso, não sei se a mínima foi fechar a gap, porque eu acredito que isto tenha aberto em gap up. Mas, adiante, nós iremos ver mais tarde. É aquela que está mais forte, é que tem arrastado tudo, sem dúvida. Deixar ir enquanto ela continuar a subir, como é óbvio. Tem oscilações, as pessoas ficam preocupadas, nada contra, não é? Jerónimo Martins, 1.22 de queda, esta também com uma amplitude bastante grande, e de resto temos aqui 2 ligeiras quedas e a Navigator que não se mexe. Creio que foi o Felipe Rosas, foi sim senhora, falou qualquer coisa sobre a Navigator não conseguir ultrapassar esta zona dos 3.50, 3.47, pelo fecho, não é? Vamos ver. A grande questão é, ela não está muito diferente daquilo que a Altri tem feito. Honestamente, não. Vamos passar então para o Standard & Poor's, apanhar o dia de hoje. O dia de hoje está a ser assim, apesar de tudo, né? Os índices estão positivos, eles chegaram a estar a ficar negativos. A abertura foi muito, como é que eu ia dizer, houve muita pressão de venda, né? Mas estão a ficar positivos. Boa reação por parte da energia, a maior parte das grandes tecnológicas também positivas. A Disney teve uma notícia qualquer, creio que foi de um investidor, aquilo que chamam aqueles investidores, agora falta-me o termo em inglês, é tipo um investidor rebelde. Basicamente, eles querem entrar e compram ações ou reúnem ações para entrar no Conselho de Administração, depois entram no Conselho de Administração e tentam mudar o rumo daquilo que a administração faz. Parece que foi bem recebido, no pre-market já estava a subir e manteve-se. De resto, não há assim nada de muito relevante. A realidade é essa. As defensivas estão em queda, ok, normal. A energia está a subir bastante. Se olharmos a uma semana, aquilo que vemos é que as coisas para já estão com o risk on, mas não se esqueçam, apesar de tudo, e eu volto a dizer isso, eu estive hoje a ver uns dados, já agora eu aconselho a ver, eu também vejo vídeos dos outros e mostro sempre. Este do Figuring Out Money, ele é qualquer coisa Silva, ele é português, tem uma ascendência portuguesa, digamos assim, mas não fala português, isto é inglês, e uma das coisas que ele fala é que os osciladores, mesmo que exista um indicador que é eu cheguei a usar, que é o indicador para descobrir os mínimos, só que é tipo RSI, né? Vamos ver se eu apanho isto aqui. Aqui. Basicamente, isto sempre que ultrapassa os 35, não é? Esta zona dos 35, por norma, define mínimos. E por isso é que ele mete aqui assim estas linhas, como é óbvio. Isto não está garantido, porque vejam aqui, né? Tínhamos aqui este mínimo, subiu e depois voltou para baixo. Assim como também o facto de atingir este mínimo, vocês veem por aqui assim, o facto de atingir este mínimo não quer dizer que não caia mais, né? Rompeu, caiu muito mais. Portanto, isto aqui foi a crise de 2016. Portanto, para já, os indicadores daquilo que dizem é que o fundo está feito. Isso é o que os indicadores dizem. Até termos a certeza, né? Vejam o que aconteceu aqui. Aqui também foi a mesma história. Atingimos aqui estes mínimos, ultrapassámos e vejam, subiu, caiu, vejam pela linha tracejada,
caiu, subiu um bocadinho, só um bocadinho, nada de mais. A tendência é manter-se em queda. E depois voltou a afundar e basicamente a queda até foi bastante ligeira neste oscilador, por assim dizer. Portanto, vale o que vale, certo? Vale o que vale. É mais um indicador, ele tem aqui vários, eu aconselho a verem o vídeo, a ouvirem aquilo que ele diz. Como é óbvio, é aquilo que eu costumo dizer, vamos usar a cabecinha também, não é? Porquê? Porque estes indicadores é tipo RSI, Bottom Fisher, vocês olham para este indicador, né? Outro oscilador, em que basicamente ele terminou o fundo muito tarde, mas acabou por terminar, sim senhora. Mas quantas vezes é que isso acontece em que o fundo não está terminado? Houve uma ligeira diferença, mas o fundo não está determinado. E o mesmo acontece depois aqui, né? Em que realmente termina um fundo, mas não há inversão da tendência. Adiante, passando à frente. O calendário está visto, esta parte está toda vista. Vamos então passar ao movimento do PSI. E estamos a uma hora. Deixa eu colocar na visão diária. Visão diária foi gap up. E um gap up bastante importante. Foi bastante elevado. Facilitou-nos, apesar que eu volto-vos a dizer, o mínimo de hoje foi 5.988. Não é esta linha, não é, digamos, uma linha, como é que eu ia dizer, é uma aproximação, né? Eu sempre acredito que os 6.000 pontos que seria a barreira psicológica a ultrapassar e acabamos por o fazer. Fechámos nos 6.041, bastante positivo. Estamos esticados, é um facto. Estamos esticados. Poucas vezes, né? Poucas vezes se manteve esticado. É natural que haja retracements. Vejam, o retracement aqui também estava esticado aqui. Também estava esticado aqui. Fez um ligeiro retracement, subiu mais ainda. Depois fez um retracement brutal e subiu muito mais ainda. Como é óbvio, tudo com pitadas de sal. O PSI tem estado a subir que nem desalmado. Do mínimo até ao valor máximo de hoje, estamos a falar de 7,61%. Não é pouco. IBEX, de certa forma, o mínimo foi há muito mais tempo, né? Subiu 22%. Acho que é natural haver dias de retracement, mas volto-vos a dizer, dias de retracement não são dias para se vender, são dias para acompanhar, ver os pivôs, ver as moving averages, ter aqueles pontos de referência e não se esqueçam, fazer o vosso plano. Se vocês desenharem o vosso plano, executam e saem sempre a ganhar. Sempre a ganhar. Tirando as más entradas, mas é tudo relativo, né? Nós podemos entrar num breakout e depois aquilo voltar para baixo e basicamente foi um fake out e não um breakout. Mas a grande questão é esta. Tem estado a fazer escadinha, tem estado a subir. Né? Nós olhamos a uma hora, tem estado a subir, limpinho, de forma muito simples. Tem assustado de certa forma. Há dias que sim, não ponho-se em causa, né? Tipo aqui que basicamente fecha cá em cima, depois, aliás, fechou cá em baixo e nós ficamos assim, epá, e amanhã se abre aqui assim em baixo. Já vou ficar preso porque não vou conseguir sair. Mas nós já sabemos o que é que acontece. Sempre que existem correções, né, das subidas, nós perdemos a primeira moving average, vamos à segunda. E é aí que normalmente acontece um bounce. Esse bounce não significa que vamos furar esta moving average. O bounce podia ter terminado aqui. Mas deixem as coisas rolar. Não se esqueçam, se vocês seguram sacos, e eu sou um deles, se seguram sacos depois de perder as moving averages e ainda acreditam que aquilo inverte e ficam 30% ou 40%, deixem negativos, deixem as ações se desenvolver. Tirem uma parte, não tirem tudo,
tirem uma parte. Façam aquele plano que eu disse, que é, eu comprei 100 ações a 1€, subiu para os 2, vendi 50%, comprei a 2 e 10, o que quer dizer que eu tinha 50 a 1 e agora tenho 50 a 2, significa que o meu custo passou de 100 para 150, mas eu já fiz 100 de ganho. Não se podem esquecer disso. O custo médio subiu e o facto do custo médio ter subido é uma coisa boa, porque quando as pessoas começam a ficar negativas, elas têm a tendência de sair, não é? E é isso que devem fazer. No limite, é isso que devem fazer. Se quiserem segurar sacos, façam ganhos primeiros, voltem a comprar, aumentem o vosso custo médio e pronto, serve de referência. Mas para já, as coisas bastante positivas. CAC, tudo bastante positivo, tudo a fazer, pressão de venda no final do dia, mas honestamente não são velas indicativas de inversão, apesar de eu acreditar que, principalmente amanhã, pela volatilidade das options, isso é natural haver retracements. De resto, para já tudo muito positivo. Olhem para as tecnológicas, está a chegar novamente à resistência. A resistência mais forte até está aqui assim nesta zona, já não é bem aqui, provavelmente a 1 hora, foi de onde eu trouxe esta linha, né? É a resistência mais forte, sem dúvida. Pode não subir até aos 281, não é isso que está em causa, mas algo que é notável e que não há bears, não há um único bear a dizer agora que as coisas vão afundar até lá para baixo. Porquê? Porque nós estamos a inverter a tendência. E como é óbvio, já invertemos a tendência no passado e viemos cá abaixo. Mas notem a parte importante, não fizemos um novo mínimo. Não fizemos. Perdemos este pivô, não perdemos este. Este era o pivô do gap up. Portanto, para já as coisas estão bastante positivas. Temos que ficar bullish, mas isso não impede de fazermos gestão, não é? Standard & Poor's continua a subir, está-se a aproximar muito dos 4.000. O Russell, idem aspas, e o Dow Jones, que foi aquele que inverteu primeiro a tendência, por assim dizer. Se nós formos a ver um dia, aquilo que chama a atenção é que não só inverteu há mais tempo, né, principalmente aqui, que inverteu completamente a tendência, fez o retracement, está a voltar para cima, estamos com o máximo mais baixo que o anterior, é um facto. Mas enquanto não perdemos este pivô, não vamos ter medo. Vamos deixar as coisas seguirem, porque para já as coisas estão a ficar bullish. De salientar, mais uma vez, e por isso é que eu acredito que possa haver um retracement, é a VIX. A VIX está baixa, ela pode ficar muito mais baixa, ela pode ir para os 15. É só um indicador, não é? É aquilo que eu digo, se nós conjugarmos vários indicadores, aumentamos o grau de certeza, digamos assim, ou o grau de precisão da probabilidade que nós estamos a escolher. Mas para já não indica que eu até acredito que temos aqui um mínimo, temos aqui, furou este mínimo, mas virou suporte e agora estamos cá novamente. Se isto fosse uma cotada, o que é que nós dizíamos? É um bom ponto de entrada, porque poderá haver um bounce, mas cuidado, se furar, vem cá mais para baixo. E para já é isso que aparenta. Quanto ao rácio das puts para as calls muito quietinhas hoje, a favorecer as calls, o dólar foi aquele que nos deu a tal indicação, porque o pre-market foi estranho no início, mas foi aquele que nos deu a indicação de que, ok, isto é para cair mesmo, e foi o que se manteve mais baixo. O petróleo em reação subiu e depois temos as obrigações também a cair. A Bitcoin, ela subiu ontem, continuou a subir e hoje também. Está a ficar bullish. Estamos todos à espera que rompa este máximo aqui. Para já ainda não fez. O máximo aqui foi de 18.373. O de hoje foi de 18.370. São 3 dólares de diferença, não é muito. Está esticada. E por isso é que eu digo, eu começo assim a olhar para muita coisa. Está muita coisa que está esticada. Muita coisa que está esticada. Mas as coisas podem continuar esticadas e ficar ainda mais. E não se esqueçam, o melhor exemplo é vocês olharem para BCP, Galps e afins e verem que isto é um mero indicador. Este indicador, aquilo que nos diz é
Comprar aqui não é boa opção. Comprar aqui não é boa opção. Esperar que ela caia um bocadinho é melhor? É, mas entretanto ela pode subir, vir aqui e depois vir cá para baixo. Mas se comprarem aqui assim nesta zona, bem melhor do que comprar aqui, sem dúvida. Passando aos termos seguintes, temos aqui então o breakout por parte do setor da energia. O setor financeiro também fez o breakout. É um breakout muito leve, né? Porquê? Porque isto basicamente é um máximo que foi vendido, mas a parte importante é esta. Começámos com uma abertura em queda e houve pressão de compra. E as tecnológicas estão a fazer praticamente o mesmo. Romperam esta zona, romperam pivôs importantes, acho que as coisas estão a ficar muito interessantes. No entanto, panorama geral, que é algo que eu quero que as pessoas tenham em conta daqui ao Standard & Poor's, nem é preciso meter a uma semana, acho que vocês conseguem ver a linha tendência, não é? Nós não fechamos acima da linha tendência. A linha tendência ainda não virou, ok? O movimento da semana, bastante positivo, mas a linha de tendência, que é esta linha à cor-de-rosa, ainda não virou. E como ainda não virou, muito cuidado. Ainda nem sequer furámos o pivô. E aquilo que normalmente acontece são aquelas alturas que nós ficamos interessados, né? E que andamos à procura deste tipo de setup. É um setup que basicamente tem resistência, resistência, resistência outra vez, que é para fazer um breakout. Quando fizer isto, ok, aí sim, claro. Não se esqueçam, o dia em que fizer isto já subiu, sei lá, uma brutalidade, né? Uma brutalidade. Portanto, vamos estar atentos. Para já as coisas estão a ficar bullish, sem dúvida. Quando romper este máximo aqui dos 4.100, as coisas ficam completamente bullish, sem dúvida nenhuma. Voltando então agora para as cotadas Green Volt na visão semanal e Inside Bar para já, amanhã as coisas podem mudar, mas para já Inside Bar veio até à Moving Average, como esperado. Havia a possibilidade, porque na altura a Moving Average estava um bocadinho mais próxima de ser os 750, né? Ficou pelos 757, está a fazer bounce, mas, volto a dizer, a sequência continua a ser bearish, no entanto o bounce é muito bom. Temos a que ver agora aqui a reação à Moving Average, principalmente aqui aos 8,21. De resto, a própria visão diária, aquilo que nos diz é perdemos pivôs, perdemos, sem dúvida nenhuma. Temos tentado recuperar e voltamos a entrar na zona positiva, ou seja, provavelmente o retracement está feito, mas aquilo que eu vos digo é assim, o setup da Green Volt está completamente diferente do setup da EDP Renováveis. Não no sentido deste pico até aqui abaixo, né? Que se vocês compararem uma com a outra, veem que é quase a mesma coisa. A diferença foi que a Green Volt subiu menos que a EDP Renováveis, mas depois também caiu menos que a EDP Renováveis. Mas até a própria EDP Renováveis foi aos pontos que nós estávamos à espera. Aquilo que nós estávamos à espera era o quê? Rejeição na Moving Average a 100, suporte na de 50. Fez isso, provavelmente na abertura, deve ter vindo aqui assim abaixo, podemos ver. E aqui assim abaixo, suporte, arrancou. Este foi o dia de hoje. Foi aqui com o gap up, né? Inside bar, gap down, fez martelo, subiu um bocadinho, fez martelo outra vez, saíram os dados da inflação, aí foi ela. Pelo menos uma entrada nos 21,67 tinha nada de errado. Como é óbvio, isto não representa muito em termos percentuais, são apenas 10 cêntimos, por isso vale o que vale. Mas, para já, a tendência continua a ser de subida, está esticada, está a criar divergências, o preço está a subir, a RS está a descer, mas para já o pivô está aqui assim baixo. Quem não quiser usar este pivô tem que ter pelo menos o e não se esqueçam, isto é 1 hora, amanhã pode abrir aqui só porque sim, mas tem que ter pelo menos a consciência que se começar a sair antes, basicamente ela pode vir aqui assim abaixo e depois fazer o bounce. De resto, tudo muito positivo. Green Volt também parece estar a querer ir para cima, EDP Renováveis está a ir para cima, poderá haver tracement, mas para já a indicação é que está a ir para cima e a EDP fez o breakout. E por isso é que eu digo, temos que usar algumas referências. E a referência
para já andava a ser a EDP. Um movimento muito ranhoso, porque não é um movimento limpinho, como eu costumo dizer, mas era um movimento que, ok, quando ela fizer breakout, deve ter que puxar as outras. Hoje fez breakout, não puxou muitas outras. É um facto. Estamos nesta resistência agora. Por isso é um facto. Mas porque é que esta ficou bullish e as outras não ainda, né? Esta está bullish desde novembro, que anda aqui a subir, enquanto vocês olham para a EDP Renováveis, novembro foi quando ela começou a cair, olham para a Greenvolt, já tinha caído isto tudo em setembro, e depois novembro basicamente não conseguia furar os 8,32 e caiu. Para já as coisas estão muito interessantes para as outras duas, não quer dizer que a EDP não seja uma boa aposta. Quanto ao BCP, o BCP furou a linha de tendência, fechou acima, ainda não ultrapassámos pivô para nós dizermos que é desta que o BCP volta para valores, eu não vou dizer ridículos, mas bastante elevados. A realidade é essa, são bastante elevados para o histórico recente, não é? Não se esqueçam que voltar aos 20 cêntimos, voltar aos 20 cêntimos para um valor médio onde nós andamos, que é mais ou menos aqui assim nos 15, voltar para a zona dos 20 cêntimos são 25% de aumento. Mas não é o que o BCP faz sempre? Eu acho que sim. Vai chegar lá sem dar-nos ataques de coração? Não acredito. Acho que vai nos dar ataques de coração. Hoje, pelo menos, a ideia que eu tenho é que não deu ataque de coração nenhum a ninguém. Nenhum mesmo. E porquê é que eu digo que hoje não deu? Vejam a abertura. No limite tinham que fazer uma entrada aqui, 17,82. Esta entrada era importantíssima. Vocês olham para aqui e dizem assim, olha, aqui este máximo foi 17,81. Este máximo foi 17,81. Double top. Ela facilitou a vida. Ela abriu abaixo. E depois basicamente começou a subir. Claro, não sei se isto foi uma subida no primeiro minuto. Eu testo essas subidas assim no primeiro minuto. Mas já agora vamos confirmar. Eu testo, confesso. De certa forma, né? De certa forma. De certa forma foi. Mas temos aqui o teste que é perfeito. Voltar aqui a esta zona do teste não é bem perfeito, mas no limite teriam que entrar nos 17,94, quem não apanhou o primeiro barco. De resto, para já, a realidade é esta. Ninguém pode dizer que o BCP está bearish. Simplesmente não está. As coisas têm estado a desenvolver-se. Tivemos aqui às 13 horas, creio que isto foi quando saíram os dados da inflação, perdemos o pivô, fez-nos aqui um fake out, mas a realidade é esta, e perdeu literalmente o pivô, veio cá abaixo e botou logo lá para cima. A realidade é esta, e por isso é que eu costumo dizer, se vocês saírem aqui, nada vos impede de voltar a entrar. Nada, literalmente nada. Entrei mais caro, entrei ao mesmo preço, nada vos impede. No limite, aquilo que acontece é, e eu passei por essa experiência, posso-vos dizer que se vocês começarem a fazer saídas e entrar rapidamente, exatamente no mesmo preço, vão fazer isso provavelmente 3 ou 4 vezes. Ou seja, no final, depois analisam aquilo que fizeram e dizem assim, não vale a pena voltar a fazer isto. Também foi foi quando saíram os dados. Basicamente estava em queda, veio cá para baixo, tinha perdido aqui o pivô já. Enfim, é um movimento extremamente chato, o da volatilidade. O Standard Poor's fez o mesmo, veio cá abaixo, foi lá acima, veio cá abaixo, andou quietinha. Mas a grande questão é esta. Perdeu o pivô, faço entrada aqui, coloco stop aqui, sei lá, há quem entre mais cedo. A realidade é que o movimento hoje foi bastante bom. Continua a subir. Podemos ter um gap down amanhã. Podemos ter um gap up e chegar aos 18,84 ou 19 e depois começar a vir para baixo e fechar aqui em baixo. Pode acontecer. Acompanhem a moving average, de resto deixem-me andar. Acho que o BCP, quando faz movimentos destes, ele dá-nos, vejam, ele dá-nos hipóteses. Ele sempre deu hipóteses. BCP é raríssimo
não nos dar hipótese de saída. Porquê? Porque, apesar de tudo, não se esqueçam, vejam só este exemplo, o máximo até ao pivô são, vou fazer assim, são 12%. Quer dizer que nesta subida toda, deixam 12% em cima da mesa. Mas, vocês veem a fazer bounce, faz um máximo mais baixo que os anteriores, começa a estabilizar, perde o pivô, a saída é mais ou menos por aqui, assim, por esta zona. Tem que ser. Certo? Porquê? Porque a sequência que temos está claramente com um máximo mais baixo que o anterior. E quando fura o pivô, aí não há justificação para ficar. De resto, é isto que vocês andam à procura. É isto, mais nada. É isto que vocês andam à procura. Olha, começou a cair. Perdeu estes dois mínimos, estavam aqui. Sai, com tudo. Não fica com nada. Ok, justo. Mas tenham em conta, é um BCP. Eu não sei se ela vai continuar a subir ou não. Aquilo que eu sei é que vai ser muito difícil terminar o topo. A resistência está aqui em cima nos 19 e uns trocos. Portanto, esperar para ver. Galp, já agora a visão semanal. Eu creio que é importante vermos a visão semanal. Para vermos que começamos a ter aqui assim esta zona de resistência. Como é óbvio, não é sinal de venda. Como é óbvio, pode fechar em alta esta semana. Estamos muito próximo da Moving Average a 200. Nada disto está em causa. Aconselho sempre prudência, mas também aconselho a que não sejam assim tão prudentes ao ponto de depois ficarem arrependidos. Notem que, em termos de RSI, também está a ficar esticado na visão semanal. Ou seja, é um sinal que fazer a gestão é a melhor opção. Galp, para já rompemos este máximo anterior e é bullish, sem dúvida. Fez gap up, subiu, rompeu o máximo anterior, ou seja, no curto prazo temos uma sequência de mínimos mais elevados e de máximos mais elevados. Não rompemos o pivô, por isso não vamos ficar extremamente bullish, mas vamos ficar otimistas que vai continuar a subir. A visão a 1 hora, aquilo que indica é que também teve, furou completamente os pivôs, mas foi o tal momento do Fed, né? Os algoritmos entram em ação e quem acompanha, eu não sei se provavelmente se existe alguma interligação ou não. Aquilo que eu sei é que é assim, há muita gente que carrega no botão, né, ou mete um stop automático aqui e depois basicamente nestes períodos de volatilidade de uma notícia qualquer rompem os stops todos, apanham os stops e depois fazem-na subir. O movimento foi estranho, a realidade é essa, porque a Galp fez exatamente aquilo que o Standard Poor's fez, mas a realidade é esta, os dados eram positivos, Galp fechou, está perfeita para já, deixem-na seguir. É sempre esse o meu conselho. Tivemos um retracement profundo, sem dúvida, mas a nossa linha de referência continua a ser a Moving Average simples. E poderá estar a imitar o que fez aqui, né? Que veio a Moving Average simples, fez bounce, veio à de 20, à de 13, exponencial, e continua a subir, veio à de 20, rompeu a de 13, veio à de 20, rompeu a de 13 e aí foi ela. Pode acontecer exatamente o mesmo, não é? Quanto a nós, visão semanal também, as coisas estão a ficar muito interessantes, não é? Se fecharmos aqui sexta-feira, será um fecho acima dos 3,90, 91, mais coisa menos coisa, que já não acontece desde maio do ano passado. Por isso, bullish? Sim. Bull flag, está a fazer canal ascendente. O dia hoje foi, tal qual como todas as outras, madrasto. A realidade é que veio até, perdeu este pivô, que foi o mínimo do dia anterior. Peço desculpa. São coisas que acontecem, mas perdeu o pivô, onde é que foi fazer bounce? Onde nós estávamos à espera. Suporte de preço, moving average, fez o bounce, desenhou praticamente uma doji, temos caudas para cima e para baixo, mas para já a tendência mantém-se, por isso não há muito mais a dizer. Não é um movimento limpo,
principalmente porque vemos aqui esta zona de suporte, fechámos no suporte, fizemos gap up e esta zona já agora dos 3,98 simplesmente furou, né? Por isso eu sei, é complexa, é daquelas chatas. Eu digo que é daquelas chatas porque vejam a amplitude que ela está a fazer. Ela, quando é para fazer bounce, faz bounce na moving average a 100 e até fura. Por isso é que é muito complexa, mas lá está. Para já, ainda não temos nada de relevante a dizer que vai perder. Ela pode continuar a fazer este movimento, né, de continuar a fazer mínimos mais elevados e máximos mais elevados e simplesmente continuar. Até perder este canal ascendente, não estamos minimamente preocupados. CTTs é uma inside bar, fez um novo máximo, fechou em mínimos, não é assim muito positivo. Podia ter fechado pior, a realidade é essa. Mas a visão semanal, aquilo que nos diz é o quê? Tivemos uma subida que foi a semana passada de 5% e hoje, esta semana, estamos aqui a ir um ponto qualquer coisa e é uma inside bar. Para já, a realidade é esta. É outra que eu não vos posso dizer, olha, vai ficar bearish. Ela está bullish no curto prazo. Né? Para já temos um mínimo mais elevado, mas ainda não rompemos o máximo, que é importante. Vai lá, não vai lá, ninguém sabe. Mas para já, em termos económicos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o tema que era o mais importante de todos está a deixar de ser tema. Aliás, nos Estados Unidos estão a começar a... Quer dizer, hoje até vi no Twitter que era... não sei se foi um jornalista ou se foi um do Fed, acho que foi um do Fed, foi o Barker, a dizer que não, a inflação está a baixar, que é muito bom, mas a balança comercial continua a estar muito negativa. E uma pessoa fica assim a olhar, então, mas ele já está a mudar o tópico, o problema já não é a inflação, enfim, ou seja, eles querem reduzir as compras ao exterior. Os Estados Unidos não está interessado em ter superávit, como é óbvio, mas quer reduzir as compras ao exterior e é uma forma de dizer, vamos aumentar a taxa de juros, que é para não fazerem compras, né, a torta e direito. Enfim, para já as coisas estão interessantes. É um retracement, pode ser um retracement chato, principalmente porque perdendo este pivô vamos aqui à zona dos 3,18, é 1% de diferença. Depois o pivô seguinte está mais ou menos aqui assim baixo. Aqui já passa a acrescentar mais outro 1%, 1,5%. Mas para já tudo normal também dentro daquilo que é movimento de subida. Jerónimo Martins perdeu o pivô, fechou em mínimos, veio cá para baixo. Para já espero que venha aqui hoje 20,98 e faça bounce. É isso que eu espero. Eu olho para a Sonai, que ontem caiu e hoje não perde o pivô, mas também não sai daqui deste range. Portanto, para já, apesar de elas não se acompanharem uma à outra em termos de movimento, para já ambas estão neutras, digamos assim. Elas não nos estão a dar aquela ideia clara que estão bullish, mas também não nos estão a dizer que vou ficar bearish e vou prender toda a gente aqui. Em termos de retracement, não se esqueçam, se nós usarmos a teoria de Elliott Waves, veio ao Golden Pocket. Okay? É um retracement forte, onda 1-2 por norma é isso. Depois aquilo que procuramos é ver onde é que vai terminar a onda 2, fazemos aquele exercício, né, que eu expliquei que é basicamente desenhar o inverso, é a forma mais rápida, é fazer assim, não é a mais correta. A mais correta é usar esta aqui. Já tirei daqui, não, está aqui. Esta é a mais correta, em que aqui veio um Golden Pocket, mas as áreas são praticamente as mesmas, não é? E agora estamos a fazer um retracement. Retracement, né? Onda 3. Retracement da onda 4. Para validar que é uma onda 4, o retracement tem que ser por aqui, no limite até aos 50%. Não pode vir ao Golden Pocket, porquê? Porque é onde temos o máximo da onda 1. E a onda 4 nunca vai ao máximo da onda 1. Ok? Então, enquanto não perder a moving average, não estamos preocupados. Para já está a fazer um movimento interessante, sabíamos que íamos ter aqui rejeições, está a apanhar balanço. É isso que temos que assumir.
Passando então agora para a Altri e Navigator. A Altri ontem furou os pivôs todos, hoje veio cá para cima outra vez. Por isso, o que é que ela está a fazer? Nada. É daquelas coisas que a tendência continua a ser de queda, tem andado a furar pivôs, ou seja, se desenharmos, vamos tentar manter este no sítio onde estava e apanhar este. Se desenharmos agora o triângulo assim desta forma, fica ligeiramente diferente, é um facto, mas continuamos assim nesta zona, ela continua a fazer tendência de queda. Hoje fez um bullish engulfing, ou seja, a vela de hoje cobriu totalmente a vela de ontem. O volume não foi mais elevado, mas Navigator, que é aquilo que o Filipe tinha falado, é que ela tem sentido muita dificuldade em ultrapassar os 3,45. Quer dizer, eu não estou a ver em que medida. Nós sabemos que os 3,45 é uma zona de suporte, por isso é que temos aqui a zona, né, esta linha a roxo. Por isso é que chamamos o breakout. Estes foram os mínimos de Covid, estes foram os mínimos que aconteceram este ano. Para já, usando a base semanal, estamos nos 77%. Eu ficaria preocupado se perdêssemos estes mínimos, né? Eu vou tirar isto daqui que é para se ver um pouco melhor. Tirar os desenhos. Se perdermos aqui estes mínimos, principalmente os 3,41, eu ficaria preocupado, mesmo sabendo que podemos ter aqui um bounce nos 3,36 ou até mesmo aqui. Depende muito do movimento que faça. Mas, honestamente, aquilo que ela está a fazer para já é o retracement. Isso, aquilo que nós não queremos é a bull flag invertida, ou seja, isto. Nós não queremos isto. Porquê? Porque, por norma, as bull flags invertidas fazem isto. Certo? Se eu clicar agora, ok, funciona das duas formas. Ótimo. Aquilo que ela está a fazer é o oposto. E o oposto é o quê? Está a fazer isto assim. E por norma, rompe para cima. No entanto, aquilo que eu vos digo é, vale a pena se posicionarem neste momento? Não. Vale a pena esperarem que rompa certos níveis? Sim. Quem está dentro está na expectativa neste momento. E eu entendo, mas ainda não furámos a moving average. Aqui fechámos abaixo, abrimos exatamente no mesmo ponto, acabámos por subir, viemos para baixo, fizemos gap up, abrimos na resistência e ao contrário de outras cotadas, não é? Não houve pressão de compra, pelo contrário, trouxeram-na para baixo novamente. Pode ser uma zona de acumulação, pode ser uma zona de distribuição. O meu conselho neste momento é este. Enquanto não ultrapassar os 3,42, não vamos ficar bearish. Enquanto não ultrapassar no limite os 3,50, não vamos ficar bullish. Ok? Até lá, isto é tudo ruído. É uma amplitude ainda importante, são 3%. 2,3%. Portanto, é uma amplitude ainda grande. Até lá, enquanto não romper esta zona, né, que é o primeiro sinal, depois não se esqueçam, o maior desafio até vai estar aqui. Não vale a pena ficarem excitados ou interessados nesta cotada. Tem muito ruído, tem muito sobe e desce, muita volatilidade. As Bollinger Bands vão começar a apertar. Quando elas apertam é quando nós ficamos à espera de um movimento. Não é? Esta zona de estabilização, que elas começam a apertar, vejam o quanto nós vamos ficar apertadinhos. Não há... Estou aqui assim à procura de um momento que tenha ficado assim tão apertado, quer dizer, aqui, mais ou menos, mas de resto, por norma, aquilo que acontece é quando começa a apertar, é quando nós temos movimento, para cima ou para baixo, mas é quando nós temos movimento. Por isso, para já, eu aguardaria. A Altri é praticamente a mesma história, com uma diferença. A Altri tem furado os pivôs todos, tem fechado abaixo, mas não houve continuidade. Aquilo que estávamos à espera era que caísse. Não é? Por isso é que eu digo, perdeu o pivô, fechou abaixo, saiu. Olha, ela está a subir, está a subir, está a subir, vou voltar a entrar, se quiserem. Ela não deu sinal de entrada a não ser aqui. Como é óbvio, é um fake out, voltou para baixo. Sim, senhora, linha de tendência, saiu do sítio,
neste momento, e é praticamente o mesmo desenho, né? É um triângulo, enquanto antes na Navigator estava assim, depois ficou assim, o desenho é praticamente o mesmo, né? Não, por acaso não, o desenho não é o mesmo. Mas é um triângulo na mesma, só que na Altri o triângulo está a descer. É sempre aquela chatice dos ímãs. Mais coisa, menos coisa, fazemos assim para ficar tudo direitinho. Back. Enquanto este triângulo está mais ou menos lateral, na, na Altri o triângulo é descendente. Por norma, estes triângulos rompem para cima, os laterais nós não sabemos para que lado é que vai. Neutro nas duas. Mota em Gil está a fazer bull flag, portanto, vamos esperar que rompa os 13,34. Vamos esperar por sinais. Está esticado o RSI, sem dúvida, mas em termos de retracement, o movimento foi bom. Criou aqui a zona de pivô e depois foi sempre a respeitar esses mínimos. Claro, fez aqui um breakout, digamos assim, perdeu completamente. Mas de resto, para já, as coisas estão positivas. Tecnicamente, aquilo que eu vos posso dizer é veio à resistência e agora estamos à espera que ela faça o higher low, que já fez, é a nossa referência. Quem fizer entradas tem que respeitar este pivô. Quem não fez entradas e está à espera que rompa aqui, tem que aguardar. De resto, temos que aguardar, mas temos que aguardar que chegue aqui com um RSI bem mais baixo. Né? Vejam o que acontece quando rompe zonas importantes e o RSI está elevado. Mas para já bullish, sem dúvida, poderá desenvolver a bull flag e a bull flag pode fazer isto, né? Tenham isso em conta. E depois pode acontecer o mesmo que aconteceu com todas as outras que estavam a fazer bull flag, nomeadamente CTTs e afins, estendeu-se durante muito tempo até vir aqui a esta zona de suporte. A REN continua a fazer inside baixo, continua a não sair desta zona, né? A realidade é essa. Ela simplesmente não sai. Portanto, esperar que ela rompa. Quando romper, fazem o vosso posicionamento. Quanto às cotadas, como vocês podem ver, nos Estados Unidos as coisas continuam a subir. Já subimos 4 pontos desde que começámos o vídeo, 4 ou 5. Estamos a chegar praticamente à resistência. Eu acredito que vai chegar lá. Pode fazer doji, ou seja, pode fechar mais abaixo, mas acredito que vai chegar lá hoje. Se não chega lá amanhã, a grande questão é que cotadas é que tem dado boas perspectivas. A Meta, ela esteve negativa no pre-market, enquanto algumas estavam positivas, porque eu não faço a mínima ideia, não procurei notícias. A Meta está a chegar aos 137, que é a resistência mais forte, não é? Por isso, se eu fosse honesto para mim mesmo, e para já eu não vou vender nada, apesar que eu já estive a pensar em fazê-lo. Porquê? Porque se eu fizer prejuízos com este ano, os prejuízos já estão feitos. Mas a grande questão é que é assim, ela pode fazer isto e voltar cá para cima. Simplesmente isso. Toda a gente está à espera que ela faça retracement. Está a ficar esticada na visão diária, não costuma ficar lá durante muito tempo, né? Portanto, nos próximos dias vamos ter um retracement. Até onde é que vai? Faço a mínima ideia. Para já, não foi dos movimentos mais simples de apanhar, digamos assim, mas estamos a chegar ao destino. É só isso que eu vos quero dizer e por isso, precaução, principalmente para quem está fora e quer fazer uma entrada. A Meta teve uma performance muito boa. Vamos ter apresentação de resultados, né? Do mínimo até ao máximo agora. Já subiu 55%. Isto não quer dizer que não quem tenha comprado aqui ganhou 55%. Pelo contrário, quem comprou aqui, quem comprou aqui chegou a estar a perder 36% e agora está com break-even. É só isso que significa. A esses, o meu conselho é simples. Saltem fora. Saltem fora. Esta mordeu-vos. Aprendam com isso. Porque esta mordeu-vos. Mas o mais provável é virmos aqui. Para esta zona. Não é? Este é o mais provável. Não significa que vamos lá.
Não significa que vamos lá, mas é o mais provável. Agora, quando é que isso vai acontecer? Não sei. AMD, vejam a volatilidade, movimento, breakout confirmado. Portanto, as coisas estão a começar a ficar muito bullish e muito escutadas. Vejam a Nvidia, praticamente a mesma coisa. Sophie é daquelas. Eu já nem sei quem é que andava expectante com a Sophie. Deixem-me só ver aqui. Tenho o Discord no outro ecrã. Foi a Beatriz Soares. 4,90, né? O que é que ela hoje fez? 4,99. Uh, não é fácil. E por isso é que eu digo, é daquelas coisas que é muito madrasta, mas vejam o pivô que nós temos. O pivô era 4,98. Qual foi o mínimo de hoje? 4,99. E se nós tivéssemos posto o stop aqui, também poderia ser um erro, né? Porque temos as moving averages aqui. São madrastas, sem dúvidas que são. Mas para já o movimento está a ser bom. Aquelas que tinham atraso, a Firms, a Upstart foi aqui o menos, por isso é aquela que está a subir mais. Praticamente igual, estamos a chegar à resistência, movimento muito bom. A Upstart a mesma coisa, está a chegar quase à resistência. O movimento também é muito bom, tem uma gap aqui assim, para preencher pelos vistos, mas o movimento é muito bom para quem apanhou aqui, e por isso é que eu digo, não é preciso ser um apressado, um doido, como eu costumo dizer, não é? É só usar os pivôs. Neste momento está a subir 12%. Não apanhou a subida do, né, nesta de hoje, não apanhou a subida de 30%? Não. Mas também não ficou com o coração nas mãos. Como é óbvio, hoje deve ter ficado. Porque ela, face à abertura, aqui o quase 4%. E a Farm caiu muito mais. Mas, em termos relativos, as coisas estão positivas. Palantir é outra. Chegou à resistência, né? Vocês olhem a resistência que temos aqui. Vamos colocar esta linha aqui assim, só para... vamos tirar esta aqui. E usamos esta aqui. Chegou à resistência. E agora? Agora temos que aguardar que ela nos dê um sinal de que é para continuar a subir. Ela, um dia, não há nada que indique que esteja bearish. A uma hora está a começar a criar divergências. Ainda não as criou. Temos aqui... ainda não as criou, porque se eu colocar aqui uma linha é mais fácil para vocês verem. De certa forma até criou. O preço tem estado a subir, RSI a descer. À partida corrigiu. Porquê? Porque depois tínhamos o RSI negativo e o preço a subir. Continua a ser uma divergência bearish, mas hoje à partida corrigiu. Vamos ver se corrigiu ou não. A parte importante é esta. Para já, não há uma cotada que não tenha feito um breakout que esteja bearish. Nós procuramos inversões de tendência. Isto é uma inversão de tendência. A uma hora, a um dia, a inversão de tendência não aconteceu. E esta é daquelas muito chatas, porque a inversão de tendência só acontece quando estiver aqui. Só acontece quando estiver aqui, nos 8. Não falta assim tanto. É um facto. Mas para já, as coisas estão positivas. O mesmo acontece com a QuantumScape, está a chegar praticamente à resistência. A Lúcido, hoje saiu uma notícia. Foi hoje, não foi ontem. Pelo menos eu só li hoje. Talvez justifique o porquê desta subida de 10% ontem. Mas a QuantumScape fez o mesmo tipo de movimento. Mas a lúcida notícia hoje é que no quarto trimestre produziu 4.000 e... sei lá. Eu creio que foi 4.000. Sei que eles tinham baixado o target, não era? De 10.000 para 5.000 no ano todo, produção de veículos, e acabaram por exceder ligeiramente essa produção. Tudo no último trimestre. Mas, para já, vejam, furámos o pivô. Furámos o pivô, tentativa de inversão de tendência. Significa o quê? Significa que agora vamos andar à procura do mínimo mais elevado, ou seja, daquilo que se chama em inglês o higher low. Pode continuar a subir, tal qual como todas as outras fizeram até à zona de resistência, mas o breakout aconteceu aqui em baixo e para já é isso que está a fazer. Tesla, pelo contrário, Tesla continua muito quieta. Cathy Wood continua a comprar, andou a comprar nestes dias, mas ainda não fez breakout nenhum. Está com atraso. O dia que ela se lembrar de recuperar,
nós olhamos para os 127, 124 e vemos como é que vai ser o movimento. Para já, foi aquela que demonstrou alguma fraqueza porque não recuperou nada. A XPEV, idem aspas, mas continua a defender esta zona. A NIO, idem aspas, continua a tentar, mas não rompe. A Li Auto, idem. A Rivian, mesma coisa. Muito provavelmente os 17,80 será um bom ponto de entrada, apesar de termos aqui a Moving Average, fica muito complexo, mas chegou a estar negativa, a furar praticamente a abertura do dia anterior, mas fez bounce. A Ford, completamente diferente de todas as outras, mas enfim, está a chegar à resistência. Apple, agora vamos fazer em modo mais rápido, né? Está praticamente a chegar também à resistência. Google fez o breakout, fez um bom martelo, provavelmente vai tentar subir mais e fechar a gap que está acima. Microsoft já fechou totalmente a gap, agora temos muitas gaps aqui assim em baixo, é um facto indesmentível, né? Vou tirar isto aqui que é para ficar mais limpinho. Temos aqui gaps aqui em baixo, mas para já está naquele ponto de temos a resistência da Moving Average, temos resistência de preço. Amazon está na resistência também. Enphase está na resistência também. Está bom para fazer breakout a Enphase. Provavelmente. Estava à espera que ela descesse mais. Estava. Eu vi esta vela, vi ontem a romper 4% quase subida. Vi que rejeitou aqui, não era interesse para hoje. Porquê? Porque depois vem aqui, são só 13 dólares. Acho que são 4%. Mais ou menos 5% de subida. Mas é a tal coisa. Há muitas que estão assim. Toda a gente pode falar o que quiserem, mas há muitas que estão assim. As aéreas tiveram um impulso, eu não sei porquê. Saiu alguma notícia qualquer. Mas elas tiveram um impulso. Como é óbvio, já sabemos, 17 e 16, 17 e 16,93 será um ponto de resistência. Agora vamos ver onde é que ela para, não é? Porque para já o movimento ainda tem até o Golden Pocket per se, ainda falta alguma coisa. E coincide exatamente com os 17. Por isso é que eu acho que ela vai pelo menos lá. De resto, eu por acaso li que onde é que ela está? Aqui está, a Tilray. Teve a apresentação dos resultados na segunda-feira. Provavelmente foi após o fecho, né? Ou foi antes? Que ela fez aqui um gap down. Foi antes. Foi antes da abertura do mercado. Portanto, ela fez um gap down, madrasto, como é costume. 6% nem foi muito para aquilo que ela costuma fazer. Veio à zona de proteção, fez bounce e ontem simplesmente rompeu mais 9% em cima da mesa. A defesa agora é os 3 dólares, 2,94. De resto é deixá-la andar. Eu já vos disse, esta eu creio que é o Paulo, não tenho a certeza, mas que gosta da Tilray. Ela é daquelas sacanas, né? Tipo upstarts e afins. Mas a realidade é esta. Esta zona, quando rompe, rompe bem. Quando rompe, rompe bem. Portanto, atentos, porque é uma boa opção, sem dúvida, para apanhar barcos e voos mais elevados. Quanto às petrolíferas, acho que também está mais do que visto que elas estão a tentar inverter a tendência. Ou seja, temos sequências de máximos mais elevados. Aqui fez um máximo, provavelmente hoje faz outro. Para já, eu acho que está tudo bom, principalmente olhando aqui para a Chevron, que fez um gap up e não tem pressão de venda nenhuma. Muito provavelmente o target será os 114,70 e depois vemos aí a reação. A banca hoje também positiva, mas não está a fazer breakout. E o mesmo acontece aqui com o Wells Fargo. Não, o Wells Fargo fez. Portanto, para já as coisas estão bullish, estão interessantes. Eu estou muito otimista, não é de agora, né? Por isso é que eu ainda não vendi tudo, como diz o outro. Estou muito otimista, mas estou cauteloso. Não se esqueçam que todas as grandes subidas elas têm retracements importantes. Ficamos nelas ou não, é a opção de cada um. A grande questão é, já há algum tempo
que nós não estamos tão otimistas, né? Eu aposto que aqueles índices de greed, da avareza, devem estar bastante elevados. Portanto, vai haver retracements em breve, estejam preparados para isso, façam a vossa gestão, preparem as entradas no futuro e de resto, aquilo que eu vos posso dizer é bons negócios a todos e até domingo.